Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na nossa capital e também no interior, seja de Bujariri, Quinari, Porto Alegre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, e também pela internet, através do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. O Jornal Rio Branco completou 50 anos, a TV Rio Branco 30 anos e o portal oriobranco.net 10 anos. São 3 empresas de comunicação juntas para deixá-lo cada vez mais bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Boa noite ao meu amigo Aldo, que não perde uma edição do programa, ele que é morador lá do Conjunto Tucumã. Muito obrigado de coração em nome de toda a equipe. Vamos falar de saúde, vamos falar sobre especialidades médicas. Eu tenho o prazer de conversar agora com o ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, o CRM, aqui no Acre, o doutor Vigílio Prado, atual primeiro secretário. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Muito obrigado pelo Eu já ia convite, dizendo, seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Costume, muito obrigado. né? Foram 3 anos de mandato? 4? Foram 2 anos e meio 2 anos de e mandato. meio de Isso. mandato. Esse é o normal do mandato? Sim, o normal aqui, pode variar no Brasil inteiro, mas o normal são 2 anos e meio de mandato. Tem reeleição no CRM? É possível reeleição. O senhor sim. preferiu não ser candidato? Eu acho que o ciclo tem que ser renovado. Falava que em off, certamente o senhor já entrou para a história do CRM por ser o presidente mais jovem, né? Eu acredito que sim, devo ter sido dos mais jovens que já atuou como presidente de Conselho de Medicina. Foi um grande desafio, né, doutor? Sim, foi uma experiência grande válida? experiência, muito válida, né? Um aprendizado enorme e uma chance de ajudar a categoria, né? De uma maneira, através de um órgão que é o Conselho, que visa a organização e que visa até mesmo a melhoria para a população da saúde. Qual é o balanço que o senhor faz desse mandato como presidente do CRM? Acho que foi muito positivo, até pela própria aprovação ao final, que teve uma eleição geral, né? E a chapa que nós estávamos juntos, ela acabou vencendo a eleição. Isso mostra que realmente nós tivemos uma boa aprovação no meio médico, né? Doutora Leuda Dávalos, que é atual presidente, ela teve seu apoio. Sim, ela estava junto com nós. Não por acaso o senhor faz parte da... Exatamente, estamos na mesma diretoria. Quem é o vice-presidente? A vice-presidente é a doutora Tereza Neumann. As mulheres estão no poder, doutor? Sim, só está o senhor de vice. intruso ali agora, né, entre os 3 cargos mais importantes. Presidente e vice são mulheres, são médicas. Faz tempo que isso não acontece. Eu acho que quando a doutora Dilza era presidente, eu acho que o vice era um homem. Doutor José Wilkins era o vice-presidente na época. As mulheres estão no poder. Sim, estão lá no CRM, estão no poder. Elas representam a maioria no CRM, não? Não, aqui discreta maioria de homens, mas no geral isso, nas faculdades de medicina agora, no Brasil inteiro, há um número maior de mulheres se formando. Então, ao longo dos próximos anos, a maioria vai ser de mulheres mesmo. É porque, por muito tempo, no Brasil, aqui no Acre não é diferente, havia uma influência da família, né? O pai ou a mãe acabavam influenciando alguém da família. Sim, né? a ser médico. Na sua família tem algum médico? Não, eu sou o primeiro médico certamente da família, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Mas certamente o senhor já começa a influenciar alguém. Tomara que sim. 2 criancinhas Porque, lá em casa podem ser. Por incrível que pareça, nós temos várias profissões, não menos importantes, mas ao longo dos anos, sobretudo no Brasil e na maioria dos países da América Latina, a profissão de médico e de advogado, as duas continuam sendo muito cobiçadas. Né? Sim, um prestígio. Primeiro tem um que prestígio muito grande. as duas únicas, as duas que você não precisa fazer doutorado para ser doutor. Isso é uma convenção, já todo mundo sabe. Sabe que o médico e o advogado são os doutores. Sim, né? e na verdade, apesar de outras profissões, como eu falo, não menos importantes, mas são ainda as mais rentáveis, né, doutor? Que dá uma diferenciação realmente, né? Isso, lógico, infelizmente a gente vê essa diminuição, tanto na medicina como no direito, mas ainda assim são profissões que têm algum nível de rentabilidade mesmo. Bom, não tendo ninguém na família como médico, o senhor fez escola. O que lhe motivou a ser médico? Olha, aquele início de vida ali, a gente vai vendo todas as matérias na escola, exatas, humanas, biológicas, e fui me identificando muito com essa questão da biológica e depois vendo o que é exatamente cada uma das profissões, né?
Eu me encantei pela medicina mesmo, realmente muito jovem, eu já tinha essa pretensão, lá pelos 13, 14 anos eu já tinha essa pretensão de ser médico e não mudei nunca disso. O senhor formou aonde? Eu me formei na USP em Ribeirão Preto. E nós vamos falar de especialidades. Sim, isso. Qual é a sua especialidade? Eu sou otorrinolaringologista. Temos poucos aqui. Sim, nós somos 8 colegas aqui no estado. Dr. Beirute, um amigo nosso de longa data, que foi vereador constituinte. Isso. Aliás, 5 anos de mandato, né? 20 anos de carreira, na carreira política. Ele e o irmão dele, o Dr. Luiz Beirute, que acho que deve ser... Luiz é pediatra. Pediatra, né? é. Então, o Dr. Beirute deve ser o mais antigo hoje Sim, na área. Sim, é o nosso veterano na especialidade. Aliás, o Dr. Beirute é um empreendedor também, se bem que todo médico é naturalmente um empreendedor, né? Que a maioria não vive só do contrato com o setor público. Normalmente tem outras atividades, tem o próprio consultório. O senhor tem o seu próprio consultório? Sim, também tem meu próprio consultório. Há quanto tempo já? São 11 anos aqui no estado do Acre. Há uma demanda muito grande ainda, né, doutor? Sim, em todas as especialidades médicas aqui no estado do Acre existe uma demanda, né? Infelizmente, até a gente tem um programa de residência médica no estado do Acre formando anestesiologistas, ortopedistas, ginecologistas, pediatras. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é que ao final desse ciclo, os colegas acabam indo embora do estado, né? Infelizmente, a gente tenta reter, mas não está sendo possível nesse momento. Qual é o balanço que o senhor faz do mandato como presidente do CRM? Acho que foi muito positivo, né? Foi um período que a gente teve em seguida uma eleição e fomos aprovados pela maioria dos médicos. A nossa chapa que foi composta foi vencedora, né? Então a gente conseguiu esse resultado positivo, sim, dos colegas médicos. Doutor, todo mundo já sabe disso, há uma deficiência, há um déficit muito grande de profissionais, sobretudo de médicos no estado. Proporcionalmente, onde o problema é maior, doutor? No Vale do Acre, no Vale do Juruá, ou aqui na capital? Não, existe uma grande concentração de médicos no município de Rio Branco, um número razoável, por volta de 80 médicos em Cruzeiro do Sul, e o restante é que é muito desassistido, mas especialmente desassistido de médicos especialistas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Praticamente os especialistas se concentram no município de Rio Branco. Lógico, existem alguns também em Cruzeiro do Sul, mas realmente o restante do interior é muito desassistido. Vamos pelo mais fácil, ao invés de números, vamos pelo percentual. Qual é o percentual de médicos especialistas aqui hoje? Mais ou menos 47% são especialistas, 53% são não especialistas. Então nós estamos um pouco abaixo da média nacional? A média nacional é quase o contrário, 55 especialistas, 45% de não especialistas. É um grande desafio também a ser enfrentado. Sim, com certeza. A gente precisa melhorar essa qualificação, que a gente sabe que o médico não especialista, ele atende em diversas áreas, em todas as áreas, é muito importante em locais com pouca assistência, porque não dá também para selecionar demais em lugares menores, mas chega uma hora que é necessário o especialista. Vem uma necessidade de um procedimento cirúrgico, de um exame especializado, ou mesmo de uma avaliação especializada. Né? No geral, doutor, nós estamos pelo menos próximo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde? Existiam considerações da OMS em torno de um médico para cada 1.000 habitantes, apesar desse valor estar um pouco já desatualizado, nisso nós chegamos. Porque nós somos hoje 1.014 médicos no estado, para uma população abaixo de 1 milhão de habitantes. Então nós estamos ali por volta de 1,2 médicos para cada 1.000 habitantes. Né? Mas isso, a recomendação atual, existem outros estudos, falam em torno de 2,1 médico para cada 1.000 habitantes. Isso nós estamos ainda bem longe. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou muito nos últimos 20, 30 anos. Isso deve-se também ao avanço na medicina, doutor? Sim, o avanço do tratamento médico contribui demais para a longevidade da população. Né? Agora, doutor, qual seria o melhor caminho para chegarmos próximos, por exemplo, da média nacional em termos de especialistas na saúde? Em nível estadual, eu acho que é ser atrativo para os médicos especialistas. Ao final de um ciclo em que o Estado investiu, o Estado do Acre investiu, através da Universidade Federal do Acre, através do programa de residência médica que funciona na Fundação Hospitalar,
ver esses colegas formados e especializados indo procurar emprego em outros estados é bem decepcionante. A gente poderia estar retendo esses colegas aqui, porque há mais de 10 anos o Acre forma especialistas. Ou seja, quando ele vai para a iniciativa privada, ele cobra uma consulta mais caro e há um retorno. Essa contrapartida não existe por parte do poder público. A verdade é que o estado do Acre, o trabalho na parte privada, ele é muito pequeno. A gente fala em torno de 90% da população é assistida exclusivamente pelo SUS. Então, é justamente o entrave da falta de um privado mais atrativo que os colegas vão para outros estados. Então, a somatória de um privado pouco atrativo, com salários no serviço público já defasados, acabam levando a essa demandada dos médicos do estado. Porque é muito triste a gente ver a necessidade da população, a vontade dos colegas de ficarem por aqui, mas as oportunidades surgem longe daqui. Entendi. Às vezes no interior de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente perdeu recentemente 2 colegas obstetras com raízes fortes aqui no estado e foram para uma cidade de 14 mil habitantes no interior de Santa Catarina. O doutor Alisson Besteni, por exemplo, ele formou e já se mandou para Chapecó, no interior de Santa Catarina. Doutor Alisson Besteni? Alisson. O primo secretário de saúde. O primo dele. É. O primo dele. Alisson, que até veio a falecer naquele acidente. Mas é lamentável. Sim. Doutor, eu quero agradecê-lo pela entrevista. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. O que a gente gostaria também de acrescentar... Me referi ao doutor Márcio. O Márcio, isso. O Márcio, infelizmente, exato. Eu gostaria de acrescentar um trabalho que nós temos no CRM de divulgação do registro de qualificação do especialista, que é um serviço à população. Como eu disse, o CRM é um órgão a serviço da população. E nós queremos levar a melhor informação, a informação mais precisa e mais exata à população. Então existe dentro do portal do CFM, que é cfm.org.br, uma ferramenta para que a população toda consiga verificar se aquele médico é realmente especialista naquela área ou não. E se ele tem o registro de qualificação, que é uma certificação, que é algo que dá uma legitimidade para aquela especialidade que o médico está anunciando. Então, se ele diz que ele é ortopedista e ele tem o RQE, é porque realmente é um ortopedista que tem um título de especialista, que passou por um crivo de especialidade e realmente pode se anunciar como especialista. Isso é para a proteção da população. Então, é importante que a população saiba da existência desse tipo de trabalho, que o CRM certifica, avalia a especialidade do médico. Então, quando o médico tem esse RQE, é porque ele realmente é especialista e a população pode confiar naquele trabalho especializado. Nós temos também poucos ainda dermatologistas e neurologistas. É um desafio a ser enfrentado. Muito poucos. Já, não tem mais como continuar assim. Em especial, a neurologia é um desafio para urgência e emergência, inclusive, né? Então, é uma especialidade muito necessária, mas como eu disse, Muniz, os outros grandes centros, nos estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, atraem muito esse profissional e é difícil que eles venham até um estado menor, a não ser que a gente tenha uma política de atração melhor ainda do que os outros. Muito obrigado, doutor. Muniz. Foi um prazer. Obrigado. Conversei com o doutor Vigílio Prado, primeiro secretário do CRM e ex-presidente do Conselho Regional. Depois do intervalo, eu volto para falar ainda sobre saúde. Vou conversar com o pessoal lá do Morran, o movimento, antes era movimento de reintegração dos ancenianos, agora mudou a nomenclatura. E nós vamos falar também sobre um outro assunto que é fruto de um projeto de lei apresentado recentemente pela deputada Maria Antônia do PROS. Já já a gente volta para falar ainda sobre saúde. Até já.